Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa lição de hoje é a lição do número 6, que tem por tema Jesus, o Salvador. E na mensagem valiosa tem a seguinte passagem bíblica: mas aniquilai-vos a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2:7. A aula de hoje é uma aula maravilhosa, porque na aula anterior, na lição 5, falamos sobre o pecado, né? Sobre como o pecado entrou, como se originou, como nos afeta até hoje. E na aula de hoje sobre a redenção, sobre Jesus. O pecado entrou no mundo, o pecado entrou, o homem pecou contra Deus e assim foi expulso do jardim. Porém, Deus tinha um plano perfeito, que era enviar seu Filho para nos redimir. Nada nunca foge do controle de Deus. O pecado entrou, o Senhor, fugiu do controle? Nada nunca. Tudo que acontece na nossa vida tem um plano perfeito. E tem um plano para mim e para você. Em João 3,16, um versículo maravilhoso. Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por amor, por mim, por você. E a morte de cruz era uma morte muito vergonhosa. Só quem morria de cruz eram as piores pessoas do mundo. Ladrões, pessoas ruins, faziam mal. E Jesus passou por essa vergonha para morrer por amor, por mim e para você, para que hoje nós pudéssemos ter novamente uma ligação ao Pai através do Filho, tá bom? Dica da psicologia. Na dica de hoje, nós vamos falar sobre alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Esses transtornos afetam ali o desenvolvimento normal, vamos colocar assim, do nosso sistema. Um exemplo é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TEA, que é o transtorno de espectro autista, o DI, que é deficiência intelectual, alguns motores. Então a gente precisa observar, porque quanto mais cedo eu percebo e eu levo para o médico, profissional, faço a testagem, melhor vai ser o desenvolvimento daquele adolescente, daquela criança. Então, quanto mais cedo eu descubro, melhor vai ser para a criança, para o adolescente. Então, como é que eu percebo que é um transtorno? Como é que eu posso saber? Existe o normal e o patológico, concorda? Então, tudo que foge daquele normal precisa ficar atento. Um exemplo, uma criança que não fala com ninguém, não interage, não olha no olho, anda na ponta do pé, já temos que observar com mais carinho, com mais atenção, para que eu possa, quanto mais cedo ficar sabendo, cuidar, tratar, levar no médico, medicar se for necessário, porque medicação não é sentença, para olhar com mais carinho. Igual uma criança muito agitada, muito hiperativa, todo mundo ali na sala de aula consegue prestar atenção, ouvir a professora falando, menos aquela criança. Alguma coisa não está dentro do normal ali. Então busque ajuda, fale com o professor. Quanto mais cedo eu descubro, melhor o tratamento. E lembrando, diagnóstico não é sentença. Diagnóstico é caminho, é um lugar que eu vou trilhar com segurança, com tranquilidade, profissionais para me apoiar. Então, se o meu filho, se a minha filha tem algum diagnóstico, não é sentença de nada, é caminho, tá bom? Antes de finalizar nossa pré-aula de hoje, eu não poderia deixar de esquecer de lembrar você, professor, dessa classe maravilhosa que é o Adolescer Mais, sobre o Piltin. O Piltin é o recurso pedagógico pensado e feito com muito carinho. Para quê? Para poder incentivar a leitura dos seus alunos, o entendimento. Às vezes a gente sabe ler, mas não sabe compreender o que foi lido. Então é muito bom a gente separar um minutinho final da aula para que o aluno leia, entenda o que foi lido e coloque em prática também, tá? O seu Piltin dessa aula, ele tem por tema o plano perfeito. E um pedacinho diz assim: para cumprir seu propósito, Jesus nasceu, viveu entre os homens, ensinou sobre o reino, curou, libertou, transformou, morreu e ressuscitou. Então, professor, o Piltin, você encontra ele gratuitamente no site do Editora Betel, que é o www.editorabetel.com.br. Ele é gratuito para você poder usar com seus alunos, tá? Então, faça bom proveito desse recurso pensado e feito com muito carinho, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. A paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau.